Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a advogada Anne Caroline Fidelis, ela que é liderança do movimento Paridade Já aqui em Alagoas e fala sobre a defesa da paridade na eleição do 5º Constitucional na composição de desembargadores para o Tribunal de Justiça de Alagoas. Ela fala também sobre a paridade de gênero, entre outros segmentos da sociedade, instâncias de poder como política e economia no país. Bem, doutora Anne Caroline, é um prazer tê-la aqui no programa e questiono, inicialmente, sobre uma explicação para as pessoas que estão nos assistindo e que não têm ideia do que seria o 5º Constitucional, não é? E como ele se dá na prática e o que representa democratizar essa indicação na composição dos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço profundamente pelo espaço para que nós possamos dialogar sobre esse debate que é tão importante, porque no final das contas nós estamos falando essencialmente de democracia e representatividade. São temas que andam lado a lado no caminho, na direção dessa justiça social que nós tanto almejamos enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, advogados e advogadas. E quero mais uma vez ratificar aqui a nossa imensa gratidão de estar neste programa com essa audiência tão qualificada para falar sobre esse tema que para nós é tão precioso. E o 5º Constitucional é também um instrumento de democratização, porque possibilita que os nossos tribunais, e nesse caso especificamente o Tribunal de Justiça de Alagoas, possa de fato ter representações de diversos segmentos. E um desses segmentos é a advocacia, através do 5º Constitucional, que é administrado, encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, nesse caso a OAB Alagoas, e historicamente tem sido também um espaço, uma oportunidade de levar nomes que de fato entendam quais são as agruras, quais são as dificuldades da advocacia e levar esse olhar para esse espaço que é o Tribunal de Justiça de Alagoas, que para quem não sabe é justamente onde os recursos essencialmente são julgados. Então temos as primeiras instâncias onde magistradas e magistrados analisam os processos e julgam, e a segunda instância é o Tribunal de Justiça, onde tem como principal competência a análise desses recursos. E como fazer uma análise efetivamente qualificada e democrática se nós não tivermos, de fato, uma representação tão importante de grande parcela da sociedade, que é a população feminina. E nós temos muitas advogadas qualificadas para ocupar esse espaço, e a nossa fala, no sentido de buscar uma paridade já, é para que nós tenhamos, de fato, uma oportunidade maior de ter esta vaga preenchida por uma mulher advogada. Pois é, esse é o momento em que a advocacia poderá votar, não é? O nome de 6 advogados e advogadas também para constituírem esses advogados e advogadas uma lista sêxtupla. Como é o procedimento natural desse momento do 5º Constitucional? Então é feita uma eleição, nomes são colocados, já existe um edital, e esses candidatos e candidatas se inscrevem para disputar esta vaga, para compor essa lista sêxtupla. Essa lista será composta pelos 6 nomes mais votados. E a nossa proposta nesse cenário, considerando que historicamente poucas mulheres fizeram parte dessa lista sêxtupla, e aí a gente tem diversos fatores sociais, estruturais, culturais, que de alguma forma dificultam o acesso às mulheres nesses espaços. A nossa proposta é para que nós tenhamos e consigamos formar essa lista sêxtupla por, no mínimo, 3 mulheres, para que ela seja paritária. E essa questão da paridade dentro da OAB é um debate que não é novo. Nós já tivemos um grande progresso, e eu tenho muito orgulho de dizer que, de certa forma, a OAB acaba sendo um farol para a sociedade em ações progressistas e afirmativas, que nós conseguimos, no ano de 2020, que fosse aprovada a paridade
nas eleições da OAB. Então, as chapas que concorreram já nas eleições do ano passado, 2021, já tiveram que obrigatoriamente ser compostas por mulheres e homens em igual quantidade. E isso, com certeza, possibilitou que muito mais mulheres fizessem parte do sistema OAB, para que a nossa instituição fosse muito mais representativa, e conseguimos, por exemplo, que de um ano para outro, a nossa representação enquanto presidentes de seccionais aumentasse drasticamente. Nós saímos de 0 para 5 mulheres presidentas de seccionais, entre elas a presidenta Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher a ocupar a presidência no estado de São Paulo, uma das maiores seccionais do Brasil, e ela foi a primeira que disse que no estado de São Paulo as listas sextuplas serão paritárias. De certa forma, ela abriu um caminho que, confesso, nós nem tínhamos parado realmente para analisar e, ao mesmo tempo, encampar essa luta, porque nós percebemos o quanto, de fato, a ausência de mulheres nessa lista, de alguma forma, inviabiliza que mais mulheres ocupem o Tribunal de Justiça, sobretudo mulheres advogadas que sabem como é o dia a dia, a rotina da advocacia, todas as dificuldades que são enfrentadas, e o quanto é fundamental que nós consigamos aumentar e ampliar a possibilidade. É importante dizer que, no quinto, esse primeiro momento da formação da lista sextupla é só uma fase. Posteriormente, há uma lista tríplice formada por 3 nomes vindos da lista sextupla e, ao final, apenas um nome é escolhido. Então, nós estamos falando, na verdade, de democratizar esse processo, possibilitando que mais mulheres participem de todas as fases e que nós tenhamos uma chance maior de, ao final, nós termos uma desembargadora. Pois é, dentro desse rito, não é? A gente observa que o Tribunal de Justiça de Alagoas tem 16 membros desembargadores, né, a sua corte, e apenas uma mulher. Isso já é um reflexo, quer dizer, da paridade não existente até então, e que pode hoje, mudando essa prática, oportunizar às mulheres essa representatividade na instância do Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Esse cenário, por si só, já demonstra o quanto é importante esse movimento. Não há outra explicação que justifique a ausência de mulheres no Tribunal de Justiça, a não ser essas questões culturais que nós falamos inicialmente. Nós sabemos, e dados demonstram isso em todos os espaços de poder e decisão, mundialmente falando, o quanto as mulheres têm sido historicamente excluídas dos espaços de poder e decisão. Então, precisamos realmente buscar ações, né, ações afirmativas que assegurem essa maior participação. E quando nós falamos sobre esse tema, nós não estamos falando apenas de participação política. A gente acaba falando sobre divisão sexual do trabalho, a gente fala sobre machismo, a gente fala sobre patriarcado, o quanto as mulheres acabam sendo designadas esse lugar doméstico, esse lugar da casa, como se a elas fosse limitado este espaço, e a participação da mulher na sociedade, principalmente nos ambientes de decisão coletiva, não é estimulado. Tanto que muitas mulheres sequer participam do pleito, porque as dificuldades que são apresentadas são muito superiores às dificuldades que são apresentadas a homens em iguais condições técnicas, tempo de carreira, êxito profissional. Então, esse é um debate muito mais amplo. Pois é, quando se fala em oportunidades, quando se fala em pleito eleitoral, observa-se que a lei eleitoral garante a participação da mulher, um percentual de candidaturas femininas, mas, no entanto, na prática, não existe o investimento nessas candidaturas, né? Exatamente. Nós hoje temos muitos problemas associados às questões eleitorais, porque em que pese haver um pseudo-incentivo à participação feminina, nós sabemos que as questões partidárias, as definições em relação ao direcionamento dos recursos continuam cabendo especialmente aos homens. E, de certa forma, isso compromete também o direcionamento de recursos, e eu lhe digo com muita convicção, como pessoa que, inclusive, já participou de muito perto de processos eleitorais, que
participar de uma eleição demanda um custo muito grande, e se não houver por parte dos partidos um reconhecimento e um incentivo a essas candidaturas femininas, de uma forma de fato justa, nós dificilmente conseguiremos avançar. Então, esse é mais um reflexo de todas essas estruturas sociais que nós mencionamos anteriormente. As mulheres, eu acho que a gente tem provas suficientes, e agora falo como advogada também, do quanto nós gostamos de participar da política, do quanto nós gostamos de estar no debate público, mas o quanto o nosso lugar, em regra, é aquele lugar de apoiadora e não um lugar de protagonista. Não por falta de vontade, mas muitas vezes pela falta de apoio, de credibilidade que é dada à nossa fala e ao nosso lugar. Então, a gente precisa refletir muito. Esse debate não está sendo feito apenas com os homens, também com as mulheres, no sentido de que elas também reconheçam o quanto muitas das dificuldades que muitas vezes elas mesmas enxergam advém de uma questão cultural, e o quanto a gente precisa realmente desconstruir essas ideias equivocadas sobre o nosso lugar no mundo. Pois é. Voltando ao quinto constitucional, 97 desembargadores que já passaram, né, pela corte, apenas 3 foram mulheres e não oriundas desse processo do quinto constitucional. Qual é a expectativa que se tem hoje sobre essa paridade realmente se efetivar na indicação, digamos, lá para compor a corte? Então, esse nosso diálogo, ele não é apenas dirigido à advocacia. Esse debate ele precisa ser feito com todas as instituições. Inicialmente também, depois da advocacia, com o Tribunal de Justiça, porque especialmente no quinto vai ser determinante a decisão do tribunal em relação à formação da lista C, da lista tríplice, e posteriormente com quem estiver no lugar enquanto governador do estado. Falo no masculino porque ao menos se fosse hoje, necessariamente nós teríamos que dialogar com os homens que possivelmente ocupam este lugar ou ocuparão. Espero que muito em breve nós possamos falar de governadoras, de presidentas de tribunal, de mulheres nesses espaços que também têm um olhar mais atento à importância da representatividade. Mas esse debate ele precisa ser feito especialmente com a sociedade, porque falando com a sociedade, nós também estamos falando com todas essas pessoas que formam as instituições, que não estão imunes, inclusive, a reflexos do machismo, do patriarcado, e que precisam refletir o quanto disso e o quanto dessas escolhas acabam sendo afetadas por essas trajetórias sociais e pessoais, e o quanto é importante pensar que, sem a participação efetiva da sociedade, sem a participação efetiva da diversidade da sociedade, dificilmente a gente terá um ambiente efetivamente democrático. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, então não existe uma explicação eficiente, que não leve em consideração, compreensiva exatamente, para que nós não estejamos nos lugares mais importantes. E a gente sempre fala a importância sobre os homens serem aliados, principalmente aqueles que se colocam como democratas. Nós não queremos tomar o lugar de ninguém, nós queremos dividir a mesa, nós queremos, como inclusive a Fernanda Marinella, que foi a única presidenta de seccional na história de Alagoas, no ano em que ela foi presidenta, a única, ela sempre fala, a gente paga metade da conta, a gente quer ocupar metade da mesa. Nada mais justo, nada mais simples, nada mais óbvio, mas que, infelizmente, muitas pessoas custam a compreender o quanto é importante, o quanto é justo, o quanto é democrático. Pois é, falando sobre justiça, né, de paridade nessas questões, é importante destacar que, mesmo com todas essas dificuldades, ainda é no judiciário onde a paridade, não digo a paridade exista, mas é onde se percebe uma maior participação de mulheres na atuação de suas funções, não é isso? Em detrimento de outros poderes, como legislativo e executivo. Exatamente. A gente observa, especialmente na magistratura, que na hora de passar num concurso, as mulheres conseguem alcançar os espaços, nós temos excelentes e grandes magistradas, porém, quando existe um processo, de certa forma, que envolve uma subjetividade, acaba havendo uma interferência direta nesse quesito, a ponto de nós não termos mulheres
nos mais altos escalões do judiciário. E nós sabemos o porquê. Obviamente que sempre serão apresentadas razões técnicas, né? Só que nós sabemos que sempre que há a necessidade de tornar esses ambientes mais diversos, se encontram justificativas técnicas para questões que são muito mais subjetivas que técnicas. Então, por isso que é importante, como eu disse anteriormente, levar esse debate. Nós temos excelentes juízas que já poderiam estar no Tribunal de Justiça, que poderiam, dentro dos critérios do merecimento e antiguidade, alcançar aquele lugar. E nesse cenário está o AB agora com essa oportunidade de possibilitar que uma mulher esteja presente, porque nós sabemos que hoje nós só temos a doutora Elizabeth, desembargadora Elizabeth, e o fato de ser apenas ela realmente nos preocupa bastante, em que pese nós temos uma admiração e temos a certeza que ela nos representa, mas ela não pode estar sozinha. Verdade. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Anne Caroline Fidelis, ela que é uma liderança do movimento Paridade já em Alagoas, e fala sobre a defesa dessa paridade na eleição do 5º Constitucional, na composição de desembargadores para o Tribunal de Justiça de Alagoas, como também fala sobre a paridade de gênero em outros segmentos da sociedade, em instâncias de poder na questão política e também na economia do país. Doutora Anne Fidelis, em relação ainda ao 5º Constitucional, chegou-se a lançar uma carta aberta à população sobre essa questão. Qual foi a intenção inicial e o que se espera com o conhecimento geral sobre essa carta aberta? Essa carta aberta foi dirigida justamente à nossa instituição aqui no estado de Alagoas, a OAB Alagoas. Todo esse debate surgiu, como eu disse anteriormente, a partir do pronunciamento da presidenta da Seccional São Paulo, Patrícia Vanzolini, e por já existir dentro da OAB um debate sobre paridade. Nós temos um grupo de WhatsApp cujo nome é Paridade e que tem a participação de centenas de advogadas. E a partir do momento em que esse debate eclodiu, sobretudo após o posicionamento da Patrícia Vanzolini, nós entendemos sobre a importância de, considerando que nós já estamos na iminência, agora já temos o edital, inclusive, de ter as eleições do 5º aqui em Alagoas, urge a necessidade desse debate acontecer e dirigido à nossa seccional, que, inclusive, eu cheguei a dizer isso pessoalmente ao presidente atual da OAB, nós temos a oportunidade de marcar a história não apenas de Alagoas, mas do Brasil, de ser o primeiro estado a adotar o critério da paridade na lista sextupla. Então, nós entendemos, enquanto mulheres advogadas organizadas nesse momento em relação a essa pauta, que nós estamos diante de uma oportunidade de fazer história, de uma oportunidade de passar um recado não apenas para o nosso estado, mas também para o nosso Brasil inteiro. E esse movimento acabou, de certa forma, inspirando outras advogadas pelo Brasil, no movimento Paridade, espalhado pelo Brasil, inicialmente organizado com foco de eleições da OAB, mas que nós continuamos unidas a ponto de, nacionalmente, de certa forma, inspirado no nosso movimento, construir uma carta para que advogadas de todo o Brasil defendam uma paridade na lista sextupla. A própria Patrícia tem conhecimento do nosso movimento, já manifestou o seu apoio, advogados de todo o Brasil,
e nós, inclusive, já estamos organizadas para levar essa carta que foi construída nos moldes muito semelhantes ao de Alagoas para o Conselho Federal e para outras autoridades do Brasil, lá em Brasília. Nós pretendemos estar em Brasília já no mês de março com esse propósito, levando a nossa carta para o Conselho Federal e dialogar com diversas outras autoridades e representações para que nós possamos fazer uma defesa muito incisiva sobre a importância da OAB, como eu disse anteriormente, ser o farol da sociedade, passar esse recado para a sociedade, esse exemplo, e ao mesmo tempo estimular que mais mulheres se candidatem ao pleito e participem, e tenham essa convicção de que elas podem participar e que têm reais chances. E nossa campanha, ela não se restringe à lista sextupla. Nós queremos realmente incentivar candidaturas femininas, incentivar o voto em mulheres, para que nós consigamos efetivamente ter essa representatividade que, como eu disse, é o mínimo se a gente se entende enquanto democratas. Pois é, uma representatividade que corresponda ao conceito de cidadania, de país democrático e avançado nessas frentes de luta, né, por igualdade até social. No sentido de trabalhar a paridade como política até pública, né, que se tem, porque as instâncias de poder elas vão determinar feitos, seja na saúde, seja na economia, seja na educação, enfim, em qualquer segmento. Eu pergunto, é determinante essa consciência que resultou, por exemplo, em mais mulheres como presidentes de seccionais da OAB em todo o Brasil? Com certeza. Se a gente pensar nesse único dado de 0 para 5, a gente já está falando em um avanço que não existe nem número para quantificar, né? Um aumento de 500% na quantidade de mulheres presidentas de seccional. Além disso, posso dizer que, de certa forma, a gente possibilitou e incentivou mais mulheres aqui no nosso estado, inclusive nas cabeças de chapa. Esse movimento, alguns grupos de WhatsApp que a gente tem, Instagrams e hoje redes sociais, nós sabemos a importância nessa questão de controle social. Nós falávamos que se não tivéssemos mulheres nas cabeças das chapas da OAB, não contassem conosco. E nós, nesse último ano das eleições da OAB, por exemplo, nós tivemos 2 chapas, as duas com mulheres enquanto vice-presidentes, que nós entendemos que já é um avanço, porque em outros anos nós nem tivemos composições de chapa com essa formatação. Então, sem dúvida, nós estamos falando na possibilidade de mais mulheres participarem em todos os espaços, de todas as formas, porque, como eu disse anteriormente, o critério competência, nós efetivamente demonstramos todos os dias o quanto faz parte da nossa natureza, vamos dizer assim. Pois é. Essa questão da exclusão feminina e a luta da paridade para excluir esse pensamento, né, da sociedade. É muito dual, é meio dialético também. Eu pergunto, a luta que se faz no dia a dia, na categoria, em outras instâncias, sensibiliza hoje a seccional da OAB a trabalhar pela paridade no 5º Constitucional? A fala do atual presidente, na nossa reunião, foi de que ele compreendia a importância da pauta. Porém, ele não entendia que era viável termos esse critério, objetivamente falando, já nessas eleições. O que nos entristeceu bastante, porque nós acreditávamos que havia tempo hábil, e havia, de fato, porque até então o edital não tinha saído, e que nós precisamos de ações imediatas, fora aquela questão que nós mencionamos anteriormente, a possibilidade de Alagoas ser o primeiro estado. O argumento principal foi sobre a importância de consultar toda a advocacia sobre se era ou não de acordo com esse critério nas eleições do 5º. Outro argumento que nós também não concordamos, porque nós já temos esse precedente da paridade nas eleições da OAB e nós acreditamos realmente que a advocacia alagoana seria a favor de agregar esse critério também nas eleições do 5º. Então, nós entendemos ainda que a paridade deve ser já.
Para nós não é suficiente dizer que é a favor da paridade um dia. Nós queremos a paridade já e é por isso que esse é o nome do nosso movimento. Quando a paridade foi incorporada nas eleições da OAB, havia um movimento exatamente como esse, que falava sobre a importância de haver a paridade mais um dia, e não imediatamente nas eleições que ocorreram. Houve toda uma movimentação nacional e nós, inclusive, participamos, fizemos uma carta à época cobrando que a OAB Alagoas se posicionasse favoravelmente à paridade já. Esse movimento ele deu certo, na época contou com 150, cerca de 150 assinaturas de advogados alagoanas, e nós voltamos. A nossa luta independe de gestões, independe de quem esteja na cadeira. Eu, inclusive, pessoalmente fazia parte, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nós dialogamos diretamente com o nosso então presidente, à época, Nivaldo Barbosa, que prontamente apoiou e levou essa manifestação para o Estado de Alagoas. E nós agora estamos dialogando com quem está na cadeira sobre essa pauta, e nós temos muita tranquilidade com relação à coerência da nossa defesa e à legitimidade da nossa luta, e, ao mesmo tempo, a convicção de que, sendo consultada a advocacia, seria favorável. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, recentemente, tivemos eleições de OAB e essa pauta da representação feminina foi uma pauta extremamente dialogada por todas as chapas e quem, independentemente de quem tenha votado em A ou B, sem dúvida, essa questão era uma questão superada, porque foi uma bandeira levantada, felizmente, por todas as pessoas que participaram do pleito. Então, nós discordamos desse posicionamento de que há uma necessidade de fazer uma consulta pública sobre o tema, porque acreditamos ser um tema superado, e nós entendemos que, quando nós apresentamos essa carta, ainda havia tempo suficiente para incluir no edital a proposta da paridade. Além disso, nós agregamos, considerando participações de pessoas de movimentos negros, a importância das cotas raciais nesse pleito. Nós até falamos sobre a importância de andarmos de mãos dadas, juntas e juntos também nesse pleito, que nós também compreendemos ser absolutamente justo, legítimo e muito importante de que também seja agregado no edital. Né? Apesar de nós não termos o protagonismo especificamente nessa pauta, porque é importante que os movimentos negros, também de Alagoas, levantem essa bandeira, nós manifestamos prontamente o nosso apoio, inclusive acrescentamos, durante a própria reunião, esse pedido no nosso requerimento dirigido à presidência. Então, temos que ir à luta ainda para esse pleito. Justo e democrático, né? Então, espera-se que a lista sêxtupla, pelo menos, tenha a composição que se exige dentro da democracia que a gente vive, né? Olha, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Anne Caroline Fidelis, ela que integra a liderança do Movimento Paridade Já em Alagoas, tem nos falado sobre a paridade na eleição do 5º Constitucional, na composição de desembargadores para o Tribunal de Justiça, como também da paridade de gênero
entre outros segmentos da sociedade, instâncias de poder, como a política, economia, enfim. Doutora Anne Caroline, a trajetória da igualdade de gênero é um caminho difícil, né? Com curvas, obstáculos, enfim. E o que move as mulheres na atualidade ainda ter forças, né, para encaminhar essa luta, porque não é fácil, né? É verdade. Nós, inclusive, falando um pouco da nossa classe da advocacia, nós já somos a maioria também da advocacia. Então, é uma questão praticamente lógica. E não existe outra explicação, como eu disse anteriormente, para a subrepresentação feminina, a não ser essas questões culturais e sociais e toda essa história de luta que as mulheres travaram, mulheres que nos antecederam, sobre a importância de ocuparmos os espaços. O direito ao voto é muito recente. Nós, há aliás, menos de um século atrás, nós não tínhamos sequer o direito de votar. A primeira mulher advogada também só veio no século passado. E nós conseguimos avançar a tal ponto que nós já somos a maioria. Então, nós temos uma história de comprovação no sentido de que nós gostamos de participar, nós queremos participar e nós temos a competência suficiente para tal. E a gente sempre fala, quando pensamos em movimentos de mulheres especialmente, uma frase, eu não me recordo agora a autora, salvo engano é Audre Lorde, que ela fala que quem não se movimenta não sente as correntes que lhe aprisionam. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente contesta esse status quo, é que a gente compreende todas essas amarras que, de certa forma, inviabilizam ou impossibilitam, muitas vezes, a participação de mais mulheres nesse espaço de decisão. Esse movimento, especialmente, a gente já tem sentido isso, de críticas, de pessoas que contestam. Eu já tive situações, por exemplo, em que eu ouvi outra pessoa dizer que proibia uma outra mulher de assinar a carta. Então, nós percebemos o quanto essa luta é difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto ela é necessária, o quanto ela é oportuna, porque o momento já chegou, a gente está aqui, a gente quer participar e a gente quer ocupar, e quer mais mulheres nos espaços, e sem dúvida nós não vamos cansar. Esse não que nós ouvimos em relação à imediatividade do nosso pleito, com certeza não nos desanimou. Pelo contrário, ele fortalece a nossa luta, porque nós vamos continuar encampando aqui em Alagoas e lutando para que nós consigamos, como eu disse antes também, fazer história, para que Alagoas seja o primeiro estado a ter a lista sexta com a paridade. E Alagoas é, digamos assim, referencial quando se fala em estar à frente, não é? de algumas ações em várias áreas. Então, a gente pode entender e querer entender sempre que é possível, né? Eu pergunto, nesse estágio, em que estágio a gente poderia estar hoje, diante de uma estrada cheia de curvas e desafios, como coloquei, para essa paridade de gênero? Isso leva a uma reflexão, por exemplo, de a gente, mínima, é só observar nos ambientes, nas instâncias de trabalho, o quantitativo de mulheres e de homens, né, com quem a gente trabalha. Isso demonstra verificar que essa paridade não existe em circunstância alguma, né? Exatamente. Nós, quando observamos os espaços de mais alto escalão, seja nas iniciativas privadas, seja nas iniciativas públicas, a gente percebe sim. É só olhar aqui para Maceió, por exemplo, o secretariado do município, olhar também para a Câmara de Vereadores, onde nós temos uma bancada de apenas 4 mulheres, salvo engano, a própria Assembleia Legislativa também, que nós temos uma bancada feminina muito reduzida, em que pese nós temos grandes deputadas, né? A maior até então, né? Tem 5 mulheres. Exatamente. Foi um avanço, né? Na última legislatura, né? Nessa legislatura, contar com 5 mulheres e mulheres atuantes, né? Diga-se de passagem. Muito atuantes. A bancada da Assembleia Legislativa é uma bancada que nos orgulha, inclusive encabeçou várias ações. Eu cito de imediato, e eu como advogada que atua bastante nessa questão de direito das mulheres,
Cito a Casa da Mulher Alagoana, que teve uma participação muito direta da bancada feminina, no sentido de articular e contribuir para que ela existisse. E veja quantas mulheres nós já conseguimos atender, já tivemos atendidas na Casa da Mulher Alagoana. E para nós, advogadas, inclusive, tem sido um instrumento incrível para possibilitar um atendimento melhor e mais humanizado a este público. Você mencionou agora há pouco sobre o quanto Alagoas tem grandes exemplos de iniciativas. Eu cito a primeira Secretaria de Estado da Mulher, que foi aqui no estado de Alagoas, encabeçada por uma mulher muito referencial para nós, que é a Wanda Menezes. Nós podemos citar, até hoje nós temos uma Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, tem muitos estados que não têm, até hoje, e Alagoas deu esse exemplo. Enfim, nós temos uma história marcada por muitas iniciativas, né? Temos aqui o nosso quilombo mesmo, os Zumbi dos Palmares, que é uma referência para o Estado e um exemplo de luta. Então, eu acho que nós, enquanto alagoanas e alagoanos, ou mesmo pessoas que residem no nosso Estado, temos que continuar lutando para que nós possamos ser esse farol, tal qual a AB para o Brasil, mas Alagoas para o Brasil, e nós estamos encampando essa luta. Ela já nacionalizou, como eu disse anteriormente, movimentos de todo o Brasil nos procuraram. Estaremos muito em breve fazendo essa reunião ampliada em Brasília para lutar não apenas perante as seccionais, mas diretamente com o Conselho Federal, especialmente para que nós tenhamos essa paridade também na lista sextupla, que deveria ser tão óbvia, ser tão simples, mas que para algumas pessoas ainda é algo que objeto de críticas. Nós não compreendemos como é possível falar que é a favor da paridade, mas dizer que é a favor apenas para que ela aconteça um dia. Ser a favor da paridade e ter coerência é dizer que a paridade ela tem que ser já. Pois bem, nessa questão da representação das mulheres em cargos, né, em instâncias de poder, essa é uma luta que se trava desde o fim da ditadura militar no Brasil, não é? Então, digo, se trava porque havia a liberdade e isso foi cortado e se recuperou no processo de redemocratização do país. Percebe-se, qual é a análise que se faz hoje sobre as lutas e o resultado dessas lutas na prática no país? Tem uma luta que me inspira muito, que nos inspira muito, que eu acho que é um grande exemplo para falar sobre essas mudanças. Na nossa Constituição de 1988, nós tivemos um movimento de mulheres de diversos partidos, de diversas ideologias que se uniram. Esse grupo de mulheres, inclusive, foi chamado pejorativamente de lobby do batom. E o objetivo deste movimento de mulheres é que nós tivéssemos a igualdade formal expressa na nossa Constituição. E elas conseguiram. Eu sou diretamente beneficiada, todas as mulheres, por termos, de forma expressa, a igualdade formal na nossa Constituição Federal, essa de 1988. E uma pergunta que eu sempre me faço, eu acho que todas as mulheres especialmente devem se fazer, eu hoje posso votar, eu hoje tenho direito à propriedade, eu hoje posso trabalhar, porque no passado, se eu trabalhasse, o meu marido poderia ir no meu trabalho e pedir a minha demissão. Eu tenho CPF, essa conquista tão simplória, mas minha mãe, por exemplo, o CPF dela era o CPF do marido. Nós temos tantos avanços, temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei Mari Ferrer, nós temos a Lei da Importunação Sexual. Eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias todas essas mulheres fizeram tanto por mim no passado. O que é que eu estou fazendo hoje? De que forma eu posso contribuir? Para que eu seja beneficiada, mas para que todas as mulheres também o sejam, inclusive as mulheres que estão por vir. Eu penso muito nisso e sem dúvida, esse pensamento se amplificou depois que eu tive uma menina. Eu tenho uma menininha de 2 anos e 8 meses. Eu sei o que é ter que conciliar o trabalho, a luta e a maternidade. Né? E não é fácil, e eu sei que essa é uma realidade que atravessa a vida de muitas outras mulheres, algumas de forma mais ampla, de forma mais profunda, mulheres que eventualmente tenham menos privilégios. É importante a gente reconhecer também os nossos privilégios, mas é muito importante que a gente pense de que forma nós estamos contribuindo para que a sociedade seja mais justa, para que exista
uma sociedade, de fato, muito mais marcada pela igualdade e especialmente pela igualdade de gênero. E é por isso que nós temos que travar essas Sobretudo, lutas. a igualdade de gênero. E quando se fala em políticas afirmativas, né, a gente tem que lembrar que Alagoas no sentido dos movimentos, né, de mulheres, movimentos sociais, tem sido vanguarda em muitas frentes, né, para essas conquistas. Isso é importante porque nos dá uma ânima, né, em relação às lutas, em que atuar na sua esfera de trabalho, na sua família, enfim, em qualquer circunstância há como se dar uma contribuição nesse sentido, né? Exatamente. Eu sempre falo sobre o quanto é interessante a gente pensar que não deve viver se limitando a pensar unicamente na nossa existência, porque todas as existências elas se comunicam. Então é muito importante participar de movimentos sociais, pensar nessas contribuições, construir, participar dessa construção coletiva que no final beneficia, inclusive, as nossas existências individuais. Todo mundo quer ter uma vida mais justa, mais livre, liberdade. Eu acho que talvez seja essa palavra que melhor define o significado dessa luta e a importância dela, para que nós tenhamos, inclusive, a liberdade de participar de todos os pleitos sem receber as críticas e as faltas de incentivo que, em regra, os homens não recebem. Nós queremos participar das decisões públicas, das decisões coletivas, porque nós temos muito a contribuir e pensar dessa forma é pensar que é uma forma de aproveitar melhor a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, o nosso esforço laboral, o nosso trabalho, a nossa participação, que ela deve ser, sim, vista como algo muito valioso. No atual momento, na sua opinião, qual segmento a participação da mulher se faz mais necessária para consolidar e aprimorar, né, novas conquistas? Eu acredito que o segmento onde mais temos que direcionar esforços para a participação feminina é a própria política. A política, os espaços de decisão legislativa, de decisão de direcionamento de recursos para os estados, nas políticas públicas, porque no final é neste lugar onde as principais decisões são tomadas. Ainda que nós falemos de todos os outros espaços e a importância das mulheres, mas a participação pública, a participação política, eu entendo que é a mais estratégica. É pensar, por exemplo, que uma deputada, por exemplo, ocupando um espaço na Assembleia Legislativa, ela pode ser muito determinante no direcionamento de recursos para políticas públicas que mais afetam a vida das mulheres. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na questão da educação, nas creches, quem mais sente a ausência de creches, por exemplo, no cotidiano? São as mulheres, porque a elas, em regra, são direcionados os maiores esforços para os cuidados, né? E essa é uma questão que a gente precisa refletir também. Mas ser mulher faz com que, em regra, haja um olhar muito mais específico sobre essas vivências. E ocupar o espaço político, público, é uma forma de também levar esse olhar e essas vivências para as decisões públicas, para as decisões políticas, inclusive para direcionamento de recursos para ações e políticas públicas promovidas pelo Estado. Doutora Anne Caroline Fidelis, eu reservo esse último minuto da nossa entrevista às suas considerações. Infelizmente, porque poderíamos conversar muito mais aqui no programa hoje. Ratifico aqui a minha felicidade de estar aqui debatendo e nesse lugar que, como eu disse antes, é tão estratégico, que é um lugar de política, de debate público, e dizer que nós estamos completamente disponíveis e abertas, eu e outras advogadas, para encampar quaisquer lutas que se comuniquem especialmente com a igualdade de todas as formas, igualdade de gênero, igualdade racial e igualdade econômica, porque é da nossa essência, enquanto mulheres advogadas,
lutar por direitos. Esse é o nosso trabalho, é o que nós fazemos, foi a escolha que a gente teve de vida. Então, nós estamos à disposição para lutar por essa liberdade. E eu quero finalizar com a citação de Frida Kahlo, que todas nós conhecemos, que fala que a liberdade ela precisa ser a nossa substância, que nada nos limite, e que realmente a liberdade seja a nossa substância. E é com essa frase que eu finalizo e agradeço mais uma vez pelo espaço. Certamente. Nós é que agradecemos essa contribuição, uma discussão que é do interesse de toda a sociedade, não só das mulheres, né? De todos nós. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa.